Muito bem, então vamos dar início à nossa primeira aula do curso Mercado da Música. Nessa primeira aula a gente vai fazer um panorama geral sobre como é esse mercado, como é que a indústria se organiza. A gente vai falar um pouco também sobre as majors e as indies, que são as gravadoras. Falaremos também sobre o tamanho do mercado global e o tamanho do mercado nacional da indústria fonográfica. Faremos também um panorama do mercado das independentes. Então vamos iniciar entre as indies e as majors. Então, as majors, elas são grandes empresas, são grandes gravadoras e ali nessas empresas se centraliza o papel de gravações, aloca-se material tanto físico quanto digital. As majors elas lançam também mídia física, elas também fazem a distribuição dessa mídia física e digital, ou seja, ela lança esse material no mercado e muitas vezes também faz o marketing. Então, as grandes gravadoras ela têm aí esse poder de fogo de concentrar praticamente todas as etapas do processo produtivo ali da indústria fonográfica nela, né? Então, elas têm aí um capital transnacional, ou seja, o capital dela ela é uma indústria que ela transcende as nações, ou seja, ela tem uma atuação em diversas nações, em diversas localidades, e ela tem esse capital que gira transcendendo apenas um capital de um determinado local. Ela atua como um conglomerado entre comunicação e entretenimento. É muito comum a gente ver aí essas majors, como por exemplo a Sony Music, atuando não somente no mercado da indústria fonográfica, mas aí no mercado das eletrônicas, no mercado de jogos, né, e todos afins em relação a isso. Então aqui são alguns exemplos de majors: a Som Livre, a Sony Music, Universal Music, Warner Music Brasil, Midas Music e Altafone. São alguns exemplos aí de indústrias maiores, de grandes empresas, de grandes majors. Agora vamos falar das indies, que são as gravadoras independentes, são gravadoras menores. Elas também são chamadas de selo. As indies elas têm maiores dificuldades na área de promoção, divulgação e marketing, embora tenha indies que já têm o seu porte aí, sua capacidade, mas normalmente elas terceirizam essas etapas aí da produção. Normalmente elas terceirizam algumas etapas, como a promoção, a distribuição e o marketing, mas também tem algumas aí que já têm uma certa capacidade de concentrar algumas dessas atividades. Alguns agentes que são analistas, né, agentes analistas que representam essas indústrias no mercado. Né? Esses agentes são empresas que eles atuam analisando e representando as gravadoras. As majors, elas têm ali a IFPI, nós temos a ProMúsica Brasil, que são uma instituição de produtores fonográficos associados. Nas indies, nós temos a WIN, que é o World Wine Independent Network. Nós temos a ABMI, que é a Associação Brasileira de Música Independente. Então, o que essas instituições fazem? A IFPI, né, que é essa Federação da Indústria Fonográfica, ela tem uma sede em Londres, ela representa os interesses da indústria fonográfica. Ela representa mais de 1.400 empresas discográficas. Digamos que em determinada situação, em determinado país, vai ser feita uma lei que prejudica a indústria fonográfica naquele local, atuam ali com seu corpo de advogados, tentando influenciar, tentando de algum modo negociar situações melhores. Principais funções dessas instituições, ela recolhe dados e análise do mercado global. Grandes empresas, elas trabalham com números. Então, as majors, elas têm suas análises de futuro, o número em que todo o mercado, como é que o mercado está se movimentando, né? Quais são as tendências de mercado, tudo isso são feitos. Tudo isso feito baseado em relatórios, baseado em dados. Né? Então, ela faz ali relatórios de investimento musical, de royalties dos artistas, ela avalia o cenário para melhor direcionar essas empresas, ela tem ali seus consultores, né? Então ela faz um estudo do consumo da música, né? E isso, né, licenciadas ou não a IFPI. Então ela faz toda uma análise e ela é basicamente uma peça fundamental para o crescimento, para a estabilidade dessas empresas. Continuando ainda nas principais funções, elas procuram defender, como eu falei, né, os direitos jurídicos da indústria.
situações jurídicas que precisam de um corpo de advogados defendendo ali a indústria fonográfica, ela atua nesse setor, ela apoia processos criminais, ela instaura processos contra outras empresas, então ela faz essa monitoração 24 horas das infrações online também, ela gerencia a implementação global, né, do Código Internacional de Gravação, padrão, né, que é esse código padrão, quando é feita uma gravação, tudo isso ela faz, ela tem esse papel na indústria internacional.